Salve galera, aqui é o Marcos Vinícius da Brazilian Gunners trazendo para vocês mais um vídeo aqui no canal do YouTube. Antes de mais nada, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. E hoje aqui no dia 16 de 8 de 2026, o Arsenal se sagrou campeão da Supercopa da Inglaterra, derrotando o Manchester City por 3-0, com gols de Ricardo Calafiori, Kai Havertz e Martin Odegaard. O Arsenal começa a temporada ganhando um título aí que para mim é importante até mais pela simbologia de um recomeço aí após a gente ser campeão da Premier League e onde se espera que o Arsenal agora seja um time que tenha a tendência a dominar a liga nos próximos anos, ou pelo menos continue a ser competitivo no nível que vem sendo nas últimas temporadas, né? Falar um pouco sobre o jogo, eu acho que se você for olhar números de posse de bola, tudo, você vai ter até ver um jogo diferente, né? Mas para quem assistiu, a facilidade com que o Arsenal jogou hoje, com que o meio de campo transitou, para ataque e defesa, foi absurda. O City não veio pro jogo, é muito mérito do Arsenal aí que se preparou. Tem uma preparação melhor. A gente estava até preocupado, acho que com os últimos amistosos, mas eu até tinha ressaltado também que a gente não tinha tido ainda nosso meio-campo e nem perto do que ele deveria ser. Só tava o Lewis Skelly jogando aí de 5 sozinho e por isso a gente tinha algumas dificuldades. Já quando o Bruno entrou no último jogo lá contra o Como, já deu para ver que o Martin Odegaard as coisas já iam melhorar e hoje o Arsenal conseguiu entrar aí com seus 3 meio-campistas, depois ainda trocou, entrou Rice, entra Eze, entra Zubimendi, então a gente mostra também o quão forte tá o elenco do Arsenal para essa temporada. E no jogo isso ficou bem claro com o qual time é mais pronto agora, qual time que melhorou mais, que não está reconstruindo, está se fortalecendo, né? Então já o City troca de treinador, chega o Maresca e entra com um meio de campo aí muito mexido assim do que o City costuma jogar. Não sabe se vai ter Rodri, o Elliot Henderson chega agora, não dá para saber como que ele vai se adaptar a esse sistema, enfim. E tinha muitos jogadores também do City que não tinham jogado ainda nenhum jogo, assim como o meio-campo do Arsenal, por exemplo, Bruno Guimarães tinha atuado bem pouquinho, o Odegaard já tinha mais minutos. O Arsenal foi superior, foi o melhor time, venceu. Acho que partida absurda de David Raya. Eu acho que, falando do Raya, eu acho que o maior gap que o Arsenal tem hoje no elenco é o do goleiro, né? Porque se Deus me livre acontecer qualquer coisa com o Raya, o goleiro que entra não chega nem a 10% do que é o David Raya. Em todos os aspectos, debaixo das traves, contestando cruzamentos, saída de bola num nível absurdo. Então acho que pra mim, assim, mesmo num dia feliz, assim, que a gente está ganhando título, eu vou ressaltar alguns pontos, né? Que são negativos ao meu ver. Eu acho que essa questão do goleiro me preocupa bastante. Na defesa, eu acho que partida excepcional de Mosquera e Gabriel Magalhães. Mosquera vinha meio instável nos amistosos. Hoje ele foi sensacional, não errou nada. Ben White e Calafiori também incríveis aí. Meio de campo, aulas, né? Com o Lewis Skelly sendo um jogador inacreditável, que a gente sempre acreditou que ele deveria jogar no meio de campo e é, mais uma partida absurda. Acho que todas as partidas dele foram muito boas. Ele ainda precisa ter como que eu posso dizer, um posicionamento melhor na questão defensiva, mas é o que eu falei até comentei, acho que no perfil, que ele ainda está um jogador aprendendo todas as valências dessa posição, mas ele já joga aprendendo, ele já é um absurdo. Então você, com 19 anos, aprendendo a jogar nas posições, em uma das posições mais difíceis do futebol, que é o 5 isolado ali. Hoje não foi tanto assim, ele dividiu essa responsabilidade com o Bruno, mas nos outros jogos ele fez isso. Então é uma posição das mais difíceis do mundo. Eu acho que, na minha visão, é a mais difícil. Ainda na Premier League, com a intensidade que os times te pressionam, o Lewis Skelly é sensacional. Ele vai melhorar um pouquinho nessa parte defensiva ainda, ao longo dos anos, e isso vai deixar ele um jogador perfeito, né? Bruno Guimarães também muito bem. Ainda também tá pegando ritmo, errou algumas coisas, mas a postura dele de olhar sempre pra frente, de gesto técnico, de toque de primeira tal, junto com o Odegaard ali, foi bem legal de ver. E a gente teve o estreia também, assim, em jogo oficial. Tisoles também, que já vem mostrando muita coisa aí na pré-temporada. Hoje, 2 assistências, é um jogador muito, muito brigador, forte fisicamente, inteligente,
não desperdiça a jogada, né? Ele sempre tenta fazer a coisa que é mais efetiva pro time, toca pra frente e tal, 2 assistências, sensacional. Havertz ali não participa tanto, mas é o que eu falo, né? É o que o Arsenal é um time melhor com esse estilo de centroavante que é o Havertz. É um que se associa, vem lá na defesa para tocar bola, ganha bolas aéreas, marca o gol dele como sempre. Tem jogo decisivo, tem final. Havertz vai lá e marca o gol. Pode criticar, pode não gostar, enfim, mas o cara vai lá e broca, né? E o Maduê, que aí também não teve tantos minutos assim na pré-temporada, foi escolhido para ser titular. A gente até tinha previsto que o Dalman poderia começar, mas tinha colocado um adendo que o Maduê, que por ser assim mais um jogador mais experimentado, tal, poderia começar jogando e foi como ele começou. Mas assim, o Madueke ele é curioso assim. Eu gosto do Madueke, estilo dele de coragem, que ele sempre vai pra cima. Então, é um ponta driblador, mas é absurdo como ele não consegue ter as melhores decisões no último terço, né? Tanto para cruzamento, para finalizar, não finaliza tão bem. Então, assim, me incomodou hoje por ele ter tido, acho que dos nossos atacantes, muitas jogadas boas para ele no X1, muito espaço e ele não conseguiu criar como deveria criar, né? Tanto que eu acho que um dos primeiros lances do Saka, ele consegue ganhar uma bola ali, eu acho que foi do Gvardiol, e já finalizou. Tipo assim, coisa que o Madueke o jogo inteiro conseguiu finalizar pro gol e muito mal, assim. Enfim, então eu acho que o Arsenal mostrou um cartão de visita do que vai ser esse time para o restante da temporada. Meio de campo muito forte, as opções. Saiu o Bruno Guimarães, entrou o Rice. O Rice tá sem jogar aí. Foi o primeiro jogo dele depois da Copa e porra, parecia que ele já tava treinando tranquilinho, jogou ali de boa, muito bom. O Rice indispensável nesse time, vai ser titular com certeza. E a gente tem um problema assim dos mais maravilhosos pro Arteta nessa questão do meio de campo, né? E falando assim do jogo, as ausências no banco que não tivemos Gabriel Jesus, Martinelli e Ethan Nwaneri, o que é um forte indicativo de que esses caras não fiquem para o restante da temporada. Agora, resta saber em que situação. O Gabriel Jesus, eu acho que para sair só se com venda, emprestar ele aí seria um absurdo, porque é o último ano de contrato dele. Martinelli tem mais um ano, porém o Arsenal pode adicionar mais um, então é muito provável também que haja uma venda. Não acho também interessante o empréstimo. No caso do Nwaneri, pode ser também uma venda, mas esse sim poderia ser emprestado com obrigação de compra, opção de compra, ou venda com uma cláusula de recompra. Então a gente tem que acompanhar esses últimos dias de janela aí para entender como é que o Arsenal vai montar esse elenco. E assim, já nessa continuação que a gente está falando aqui sobre saídas e tal, ainda acho que o Arsenal deve ir atrás de alguém justamente por estar com essas saídas aí aparentemente encaminhadas, digamos assim. Então, acho que não é interessante que o Arsenal vá para a temporada só com o Tisoles ali como ponta de ofício, mesmo que o Eze jogue por ali. Então, ainda acredito que o Arsenal vá buscar esse ponto esquerdo. Agora, quem será ele? Não me pergunte. Questão do ataque, eu acho ainda que vai de Havertz e Gyökeres. Só uma oportunidade muito muito especial para que o Arsenal invista nessa posição agora, né? A não ser um ponta que possa jogar por ali, enfim. Se falou em Osimhen essa semana, mas não acho que tenha algo ali muito de real nisso. E tem ainda o Arsenal indo atrás desse zagueiro, né? Do zagueiro, assim. Ali a gente mostra já que o Mosqueira tá bem. Porém, é o que eu falei nos outros vídeos, né? O Arsenal fica uma situação assim de uma ou duas lesões complicar muito a nossa vida nessa parte defensiva. Tanto pelas questões também de histórico de lesões, né? Tanto que temos Calafiori, que tem lesões, Ben White, Mosqueira teve uma lesão, voltou depois, enfim, né? Mas eu acho que a linha defensiva começa desse jeito, mas o Arsenal ainda vai atrás desse zagueiro. Se falou em Quansah, se fala em Konsa, enfim, não sei quem é, mas eu acho que precisa de mais um zagueiro e manter o Marley Salmo por ali até para fazer uma cobertura na lateral direita também. Então, rapaziada, a gente começa aí o ano com título, começa esperançoso, vendo um time forte, mais uma vez um time forte do Arsenal, com muitas opções no meio de campo, ainda algumas lacunas, ao meu ver, a suprir. Bem feliz aí com o que o Arsenal fez até agora. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar o seu like,
se inscrever de novo e ativar o sininho, né? Como sempre. Tenha um bom domingo e até a próxima.